Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia. Um ano fazendo a diferença aqui na tela da Band. Um ano no espectro do protagonista grego, sim. Não aquele que aparece mais, o que é destaque, não. É o humano no seu talento, nos seus potenciais, fazendo a diferença, sendo protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, gente, eu tô aqui com um convidado muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, uma pauta humanizante, cheia de sentidos, significados, propósitos, ó, com ele, Maurício Duarte, ele que é CEO da Antares Talentos, uma conversa excepcional. Eu vou começar já, ó, sendo objetivo. Maurício, primeiro, prazer imenso te receber aqui. Prazer é todo meu estar aqui com você. Já conversou muito bom com essa plateia qualificada que você tem. Qualificada mesmo. O povo aqui que acompanha a Band é qualificado. Pergunta objetiva: qual a diferença entre talento e dom? Muito legal. Dom, normalmente você já nasce com ele. Não precisa aprender. Como a gente falou, o Mozart, por exemplo, já nasceu praticamente tocando piano. É inato do ser. É inato do ser, não precisa atender muita coisa. Já o talento, não. O talento você tem uma base que foi formada por pais, por escola, por experiências, uma série de coisas, e você começa a acrescentar experiências em cima e adquirir esse talento. Tem coisas que se faz muito bem, tem coisas que não se faz tão bem. E isso que você é reconhecido, que faz de uma forma que você nem nota, mas que as outras pessoas notam que você faz muito bem, esse é o talento. Ah, que maravilhoso. Eu comecei nessa brincadeira já sendo objetivo, porque o assunto que a gente vai ter aqui, falar sobre talentos, sobre oportunidades, vamos falar sobre crescimento, desenvolvimento humano, potencial de habilidades, né? Que é tão especial, coisa tudo humano, né? O humano, quando se reconhece em sua essência, quantas belezas há, não é verdade, Maurício? Mas você que tem uma experiência, assim, incrível com essa área, quando a gente fala sobre seleção de pessoas, sobre contratação de novos profissionais, eu vejo, e talvez, não é porque eu estou distante do ambiente corporativo, tá? Eu até seria equivocado se eu fosse aqui fazer uma avaliação sobre como se anda essa área na gestão de pessoas. Mas eu percebo, pelos meus alunos, as pessoas que eu converso, né? Ainda existe aquele estigma de se olhar muito o processo formativo, que é maravilhoso. Se aperfeiçoar, que nem você falou agora da diferença entre dom e talento, né? O talento tem que se aperfeiçoar, né? E se depois ele for alinhado ao dom, maravilhoso, que sinergia boa, mas muito pautado naquilo que está escrito lá no currículo. E às vezes aquilo ali não diz o que de fato a pessoa tem de habilidade, talento. Como é que você vê isso? Isso ainda é algo que permanece quando se fala em gestão de pessoas e seleção de pessoas, né? Eu acho que nem se fala mais recrutamento de pessoal. Se fala? Vou falar militar, né? Mas existe ainda, né? Como é que você vê esse desafio de perceber talento por trás de uma folha de papel? Nas grandes empresas ainda, vamos dizer assim, já evoluiu bastante. Uhum. Nas pequenas empresas, que é a grande maioria do que existe no mercado, e eu vou falar por mim, porque eu fui empresário durante muitos anos, comecei aos 23 anos, e a história foi a seguinte, eu acho que muita gente vai se encaixar nela. A gente contratava via currículo, fazia lá as perguntas técnicas, posteriormente uma entrevista, e a gente achava, puxa, essa é a pessoa ideal. Aí a gente trazia para dentro. Muito bem, depois dos 90 dias, vinha aquele abre as asas sobre nós. Sim. Porque a pessoa abria as asas e você notava que aquela pessoa não... Depois dos 90 dias, as atitudes não eram exatamente aquelas que a empresa necessitava. E aí você tinha, depois de um certo tempo, que dispensar essa pessoa. Um desperdício total. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, né? desperdício de energia, frustração. Frustração do outro também, né? Também, e muitas vezes já teria ocasionado alguma coisa que ia dar problema até com relação à empresa. Às vezes, para a mesma função de vendedores, a gente tinha lá uma área técnica, eram vendas técnicas, então eu tinha um vendedor externo e um vendedor interno. Ué, mas não é a mesma função? Não, são perfis absolutamente diferentes. O técnico, a pessoa que fica lá dentro precisa ter mais atitude, mais atenção, um monte de coisa. O externo não, era aquele cara falante um monte de coisa. Você tinha dois perfis diferentes. E aí que começou a utilizar as ferramentas de assessment
e eu me enfronhei nisso. Eu saí da área técnica para mexer com a pessoa, porque, como você diz, é o humano fazendo a diferença. Sim. A empresa fechada de sábado e domingo não é absolutamente nada. Na segunda-feira, quando as pessoas entram, é a atitude das pessoas que fazem ela ir para frente ou afundar. Sim, até porque a empresa também é um organismo vivo, né? Ela tem ali uma experiência do humano sendo feita. É porque eu sempre falo aqui de uma ideia, porque eu fico muito preocupado quando eu vejo essas literaturas do mundo corporativo. Gestão 4.0, 5.0, ferramenta para tudo quanto é lado, para fazer para dar conta dessa dimensão do humano. E às vezes eu vejo tão distante do conceito de essência. Porque tecnicismo a gente forma, não é, Maurício? Exato. A gente forma, a empresa ela se molda, tanto que tem as universidades corporativas e tudo mais. Mas essência não. E talento está muito ligado à essência do humano, né? Talento está diretamente ligado às experiências que cada um de nós temos. Sim. Tem pessoas que falam muito bem. Seu caso, você fala muito bem, é um talento reconhecido, inato que você tem. Tem pessoas que são muito quietas, mas chegam a coisas fantásticas olhando apenas uma folha de dados. É outro talento. E não é porque uma pessoa é falante e a outra é mais quieta que esse tipo de diferença de pessoa seja defeito. Nossa, fulano entra, não fala nem bom dia. Não é defeito, é uma característica dessa pessoa. Só que tem que ver quais são os resultados que traz para o todo, para o grupo, para a empresa. É isso que alguns administradores ainda não conseguiram entender com relação às pessoas que colocam para dentro. Põe pessoas sentadas ainda, né? Sim. Pessoas sentadas em locais que têm atitudes diferentes do que a própria para a necessidade do cargo em si, que existem perfis específicos para isso. Sim, aquela coisa, né, do dito popular, a pessoa certa no lugar errado. Ou às vezes a pessoa errada no lugar certo, né? Acontece muito. Acontece muito, né? Porque a gente fica avaliando. Eu lembro que muito tempo, eu era um jovenzinho, não tinha essa barba branca ainda. Mas eu lembro que eu fui participar de um processo seletivo e foi muito pautado no currículo. Formação, a graduação, experiência, e não sei o quê, tal, idioma, tal. Em nenhum momento das estações de vivências houve essa avaliação do humano. Não. Sabe? E isso me chamou muita atenção naquele momento lá. Aí as pessoas podem se perguntando, mas você passou ou não passou? Não passei. Porque eu estava ali, assim, a minha ideia do cargo era um cargo para a área de desenvolvimento social. Eu imaginei que contasse também essa singularidade. Sim. Né? E acho que essa singularidade ela é tão importante e tem tanta potência para não definir o humano, porque o humano não se define, mas de dar essa possibilidade das pessoas mostrarem, né, o que sabem fazer de fato, não é verdade, Maurício? Nós somos muito bons para admitirmos pessoas pela parte técnica. Sim. Dificilmente alguém despede alguém porque fala, nossa, eu contratei errado, ela não sabia fazer. Sim. Normalmente se despede pelas atitudes dessas pessoas. Comportamento, né? Agora, quando você dá autoconhecimento, é bom para os dois lados. É bom para a pessoa que se conhece, sabe os problemas que ela poderá enfrentar, mas é bom também para o empresário, por uma palavra que todo empresário adora, previsibilidade. Sim. Você sabe, antes de contratar, como essa pessoa irá agir depois dos 90. É difícil isso, né? Ó, vamos deixar um gostinho de quero mais? Dá para um rápido intervalo. Uma ideia, um ano fazendo a diferença aqui na tela da Band, ó. Com Maurício Duarte. Volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia. O humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. Gente, e uma proposta de pauta tão especial. Quando eu vi, Maurício, que você viria aqui, eu fui lá ver o seu perfil, fui ver o seu trabalho, e eu achei que tem tudo a ver com Humana Ideia. Sim. É o humano fazendo a diferença nessa proposta, né, de resgatar o humano em nós. E quando a gente fala de talentos, potencialidades, habilidades, não há nada mais humanizante do que isso, né? Você fechou o bloco anterior falando sobre previsibilidade. E como eu sei que o empresário gosta disso, mas dimensionar isso é um desafio, né? Como é que você dimensiona? Como é que você vai saber, dentro de uma perspectiva humana, a previsibilidade? Porque todos nós, apesar
apesar de todas as nossas experiências e base, nós temos 4 pontos que são mais ou menos iguais em todos nós. E isso fica fácil a gente agrupar. Como nós mexemos com problemas, como nós mexemos com as outras pessoas, como nós tratamos com relação às mudanças e qual a quantidade de informação que nós precisamos antes de tomarmos alguma atitude. Então, tem pessoas que são mais ansiosas para resolver, outras são mais calmas e querem resolver de primeira. Essas pessoas normalmente esperam um joinha antes de começar. E às vezes são encaradas como, mas essa pessoa não tem iniciativa. Não, ela simplesmente espera um ok. Enquanto que às vezes algumas que são mais ansiosas para resolver vão ter problemas porque resolveram de uma forma imprecisa. Pessoas que gostam de pessoas, mas pessoas que se preocupam demais com o que os outros pensam dela. Esperando a aceitação do outro, né? Perfeitamente. E Só vive vai- em termos de... E aí entra um pouco também quando o mundo corporativo, ele faz essa avaliação de quando a pessoa não tem, né, ali a predisposição de ser uma solucionadora de problema. Ela só absorve o problema, mas ela não consegue ser resolutiva, né, vamos dizer assim, né? Exato. Que é também é um outro problema que se avalia na previsibilidade, né? Também. É. Também, dependendo da função em que você está, em que você coloca aquela pessoa e você tem uma expectativa. O problema também vem nas expectativas, Fernando. Muita gente tem uma expectativa não explicitada, e vem o óbvio, às vezes precisa ser dito, sobre essa necessidade que tem de que algo seja rápido, e você coloca uma pessoa que não tem essa pressa natural para fazer. Verdade. Um outro ponto que você tem são a questão das mudanças. Hoje em dia nós temos mudanças a todo momento. Sim. Só que tem pessoas que precisam de uma explicação maior. Ela é contra a mudança? Não, ela só necessita de uma explicação melhor para que ela entenda e que a hora que ela falar, legal, eu vou junto, Sim. vai até o fim. Porque aí é a viradinha da chavinha mesmo, né? Porque, assim, o mundo corporativo, ele tem uma pressa que é diferente de outros segmentos, né? Da área pública ou da área... O próprio empreendedorismo também, porque ele carrega isso, né? Sim. Essa pressa das coisas acontecerem. E cada pessoa, no seu universo, na sua singularidade, ela tem o seu tempo também, né? Ela tem seu tempo de maturação, vamos dizer assim. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava no mundo corporativo, e eu trabalhei um tempo na área mais de 20 anos atrás, muito mais de 20 anos atrás, que tinha lá aquela coisa o setor de pessoal. Então tinha o recrutamento e seleção, por isso que eu brinquei, né? Existe essa palavra ainda, recrutamento e seleção, e a palavra, assim, que era característica nos currículos. E a pessoa ela se auto-intitulava como proativa. Proatividade é o que me define. E isso ainda é um entrave, né? Porque aí vai para o campo da experiência, da estação de vivência, e às vezes não se demonstra isso, né? Esse é um dos problemas que acontece quando a gente utiliza somente as entrevistas. Porque, às vezes, o candidato ele está acostumado que existem algumas palavras-chave que ele tem que colocar. Eu gosto muito de trabalhar em equipe. Quando você pega um mapa, você vê que não é bem isso. Eu sou uma pessoa que gosto de mudanças. E você vê ali pelo mapa. A resistência está ali, né? A resistência está ali. Como tem algumas pessoas também que adoram mudança. Essa a gente brinca, que é a pessoa de muita iniciativa e pouca acabativa. Sim, sim. Começa um curso, não termina, começa academia, não termina, começa um livro, não termina, porque enjoa rápido. Só que essa pessoa é perdida no mundo? Não. Para essa pessoa existe um local para ela. Existe uma tarefa em que ela se dará bem. Sim. Seremos felizes em qualquer coisa, desde que o perfil esteja adequado à função. Não, isso é maravilhoso. Sem contar as desculpas tranquilizadoras, né? Sim. A gente é cheio de desculpa tranquilizadora, né? Eu sou muito imperativo, por isso que eu parei aquilo ali, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes não é. Você falou sobre mapa comportamental, né? Tá na tela aí. É muito legal isso, né? É uma ferramenta super importante para o mundo do trabalho, né, Maurício? Quando a gente encontra coisas que a gente nem... Porque esse conheça a ti mesmo de Sócrates, ele é um pouco angustiante, né? Porque se a gente não se conhece, tem gente que acha que se conhece. Eu me conheço. E às vezes nesse mapa comportamental, mapa de talentos, vai ver coisas que nem imaginava que era capaz, né? Todo mundo acha que se conhece o suficiente. Duas coisas, que diz que se existisse vendedores, morreria de fome. Bom senso, que todo mundo acha que tem o suficiente, e autoconhecimento. É verdade. Autoconhecimento. Não, eu me conheço perfeitamente. Me conheço, sim. Tu sei quem eu sou.
né? E quando fala aquelas coisas assim, as pessoas falam mal de mim aí, ó, ou têm inveja de mim aí, mas eu sei quem eu sou. Né? Até sou um pouco arrogante, esse tipo de frase, né? E muitas vezes sofrem por alguma coisa que está dentro do mapa delas e elas não sabem por quê. Sim. E o mapa ajuda a direcionar. O mapa direciona, o mapa mostra Pontos fracos, pontos fortes. onde você é muito bom e você tem que investir, onde você não é tão bom e você vai definir se você precisa ou não melhorar aquilo para fazer a atividade que você está fazendo. O autoconhecimento é a carta de motorista para você sentar no banco de motorista da sua vida. Eu vou para lá, eu vou sair dos buracos, dos bumpers, dos alagamentos, mas sou eu que estou dirigindo. Quando você não sabe, você perde a habilitação e senta no banco do passageiro. E é conduzido por outros. Começa, tudo que dá errado Sim. é culpa dos De demais. alguém. É verdade. Sabe o que eu falo sobre muito aqui no Humana Ideia? Essa síndrome, né? De achar que a vida o deve. Tem gente que passa a vida achando que a vida a deve, né? A vida o deve. E aí terceiriza todas as suas responsabilidades. Deu tudo errado na minha vida por causa do meu trabalho. Deu tudo errado na minha vida porque eu fui fazer um mapa comportamental com o Maurício Duarte, na Antares Talentos. Ele disse isso, mas isso deu errado. E, na verdade, se põe sempre num processo de ser conduzido e não de ser o condutor da própria vida, né, Maurício? Terceirização da felicidade. Olha que forte isso, hein? Terceirização da felicidade. Eu não sou feliz porque alguém não deixou. Eu não sou feliz porque alguém não proporcionou. Porque eu não tenho isso, né? Você tem que ser feliz com aquilo que você tem, mas o que é que você tem? Muitas vezes não sabe. Muitas vezes tem um talento para determinada coisa e está utilizando os talentos em outro ponto totalmente diferente, reclamando todos os dias, sofrendo para levantar, para ir para aquele local. Então, por que é que você não muda? Porque às vezes não vê perspectiva. E aí, quando você tem o autoconhecimento, fala, eu vou para lá. Eu não vou aceitar qualquer emprego. Eu vou aceitar alguma coisa que me remunere dentro dos meus motivadores. E o que me faz bem, né? E conversa boa. Pessoal, não saiu daí. Vamos rápido intervalo. Nessa conversa boa com o Maurício Duarte. Ele que é CEO da Antares Talentos. Humana Ideia. Volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia. O humano fazendo a diferença aqui na tela da Band. O humano, gente, sendo protagonista da vida, das belezas do cotidiano. Não entrar nesse mar, nesse imediatismo que devora a visão de futuro. E eu tô aqui com ele, ó, Maurício Duarte, ele que é CEO da Antares Talentos. Eu adoro esse nome, Maurício. Antares. Antares tem a ver com a estrela do céu persa, aquela estrela anti-Marte, bonita, das 4 estrelas do céu. Foi nisso que você se inspirou? Não, na realidade, quando a gente começou a fazer os mapas, Antares na realidade, é um acrônimo de análise de talentos e resultados. Aí deu Antares. Que coincidência, né? Mas o logotipo é o da estrela. É o da estrela, que é fantástico. E também tem uma semiologia importante no nome, né? Especial no que você se propõe a fazer da vida. Você também teve essa mudancinha de chave, né? Porque a semiologia, que eu quero dizer da estrela, é que nós todos temos a nossa estrela. Nós viemos situações diferentes, de origens diferentes, temos a cor da pele diferente, professamos religiões diferentes ou não professamos, mas nós temos a nossa estrela, que é a nossa singularidade, não é, Maurício? Exato. Aconteceu com você também, isso deu uma mudancinha de chave, não deu? A minha mudança de chave, quando eu disse que eu tinha um trabalho técnico, e quando eu comecei a descobrir essas ferramentas e passei a dar devolutivas, as pessoas diziam, isso faz diferença no meu trabalho, mas está fazendo também diferença na minha vida. Aí eu mudei. Depois eu saí da parte técnica e passei diretamente para tentar desvendar essas coisas nas pessoas. Posteriormente, eu fiz pós-graduação, eu sou formado em Relações Públicas, posteriormente eu fui para a parte de desenvolvimento de potencial humano nas organizações e tive que fazer psicanálise. Por quê? Porque tem pessoas que têm coisas muito boas, mas elas travam. Sim. Ficam escondidas, né? Por que elas travam? Se elas têm talento para isso, por que é que elas travam? Qual é a insegurança? Para onde vai? E a psicanálise deu um outro mundo. Sim, fantástico. Ô, Maurício, você me deu um start aqui, que é sobre em especial, acho que até de interesse público,
Acho não, tenho certeza que é. Para as pessoas que estão nos assistindo agora, tem gente às vezes está insatisfeita com o seu mundo de trabalho, está infeliz no que está fazendo. Tem aquelas lógicas de pessoas que estão lá por sobrevivência, né? Lembrando que sobreviver é uma situação de desvantagem. Nós temos que viver, né? Quem está em sobrevivência está em desvantagem. Sim. Mas pessoas que estão hoje assim, eu quero dar uma mudada da minha vida, eu quero dar outra guinada, eu quero mudar de profissão. Isso é humano, isso não é de outro mundo, né, Maurício? O que você falaria hoje para as pessoas? Normalmente, quando se faz os mapas, você tem 2 mapas diferentes. O mapa natural, que é como nós somos aquilo, formado mais ou menos e É uma fotografia real. É uma fotografia dela, inclusive meio que travadinha lá para os 14, 15 anos. Às vezes dói ver, né? Dói ver quando você vê o outro mapa, porque o outro mapa significa um mapa adaptado. É o que você enxerga naquilo que você está fazendo. Quando os 2 mapas têm mais ou menos o mesmo desenho, você navega tranquilamente naquilo que você faz. Quando o segundo mapa tem uma diferença de desenho muito grande com relação ao primeiro, a pessoa está somatizando. É aí que entra a questão do estresse, é aí que entra as doenças, né? as doenças, a questão mental, a questão do estresse. Sim, isso. Sim. Que interessante isso, né? Então, assim, para as pessoas que estão nessa vibe ruim, quero mudar, quero dar uma guinada. Ontem eu conversava com um amigo, ele dizia assim, Fernando, eu não construí nada, eu tenho 48 anos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Como se a concepção de sucesso tivesse toda roteirizada para o mundo do ter. E não é isso, né, Maurício? Não. Porque ele é um amigo tão generoso, um coração solidário, uma pessoa que respira, onde ele está, o ambiente respira bem. E eu dizia isso a ele, né? Sai desses critérios da pertença do ter. Então, assim, você tem muita coisa a fazer ainda, muita coisa a produzir ainda, pelo que você é. Você faz um pouco disso também quando você faz o mapa do talento, né? Ó, é seu, não é de ninguém, ó. Tava em você isso, não é isso? Esse ponto, eu acho que o mais importante é quando você sabe os motivadores da pessoa. Sim. Porque a forma como você se adapta no dia a dia, é aquilo que eu digo, os boletos falam mais alto. E você fica... Os boletos gritam. Os boletos gritam. E você fica muito tempo naquilo, mas quando você não sente que os seus motivadores estão sendo reconhecidos, não há salário que segure. É verdade. E você já viu. Já vi. Pessoas com grandes carreiras ganhando muito bem, falando não aguento mais e larga. Tudo. E as pessoas que estão do lado de fora, mas como é que ele fez isso? É doido? Deixou salário, é doido, deve estar maluco, tem que internar. E não é. É quando encontrou, né? De fato, aquilo que não mais lhe motiva, não é verdade, Maurício? E aí você passa a ter alegria naquilo que você faz, você levanta tranquilo para fazer. Nada melhor do que você levantar para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Sim. O grande problema é que muita gente ainda não descobriu aquilo que nasceu para fazer. Verdade. E isso a gente está descobrindo agora na economia prateada. Sim. Muita gente se aposentando, que passou uma vida de 30, 35 anos fazendo alguma coisa, e muito bem. Uhum. E de repente fala assim, peraí, eu vou me aposentar agora. Para onde vou? Sim. Vou ficar no sofá? Vou ficar no sofá? Não, tem muita coisa, tem muita lenha para queimar. Quando ela descobre quais são os motivadores, ela vai para uma área totalmente diferente e vai ser feliz depois. Sim, isso é maravilhoso. Inclusive aqui no estúdio, nós estamos aqui no estúdio, assim, gente, tem 2 figuras que eu adoro aqui, que gravam comigo sempre. O André e o Polidoro. Maravilhosos. Beijo para vocês, meninos. São maravilhosos. E uma vez eu falei assim, Polidoro, como é que você faz tudo isso ao mesmo tempo? Só para cá, só para lá, vai aqui, grava, vem aqui me aguentar numa ideia. E ele falou assim, Fer, eu faço o que eu gosto, eu sempre quis fazer isso da minha vida, não é, Polidoro? Ele falou isso com entusiasmo. E é isso, né? Fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente se sente, que dá sentido, que dá propósito. Maurício, divulga aqui para as pessoas, aqui na telinha, como é que faz para achar a Antares, né, Talentos, o seu site, telefone, para as pessoas conhecerem. Vocês fazem palestra, formação no ambiente corporativo, ambiente público. Divulgue para nós aqui. Nós fazemos palestras, nós damos cursos em empresas, principalmente falando sobre os perfis comportamentais dentro do ambiente de trabalho, que faz muita diferença, não enxergar que o outro é culpado, é defeito. O site, que a gente tem uma série de matérias sobre tudo que nós fazemos, é www.antarestalentos.com.br. Perfeito. No nosso Instagram é o @AntaresTalentos. E se alguém quiser falar com a gente por WhatsApp, será um prazer. Facinho. É o 19 999 110 999. Muito fácil.
Nós estamos indo, infelizmente, para os segundos finais. Deixa uma mensagem para esse povo bonito que acompanha o Humana Ideia. Esse povo tão qualificado. Por onde eu vou, Maurício, enquanto as pessoas assistiu o Humana Ideia, que legal aquela pauta. Eu fico tão feliz, porque me dá aquele sentimento de cora coralina. O que importa dessa vida é impactar os corações, né? Sim. A vida do outro. Deixa uma mensagem para as pessoas. A mensagem é a seguinte: impacte o seu próprio coração. Seja feliz. Descubra o que você faz bem e siga nesse caminho. Não terceirize a sua felicidade por ninguém. Você primeiro precisa ser feliz consigo mesmo, mas direcione o seu caminho. Conheça-se. Autoconhecimento liberta. É isso, que bonito. Obrigado, Maurício. Obrigado. Promete que volte? Vai voltar? Claro. Então, ó, vou esperar você aqui para a gente falar mais, ainda mais essa área sua. Tem sempre alguma ferramenta nova, sempre novos cenários, novas pautas, né? Então, vou esperar você aqui, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Pessoas como o Maurício Duarte, que faz a diferença, que possibilita o outro a se enxergar, que empresta o seu ouvido, muitas vezes, para que a pessoa possa também se ver. Sim. O ouvido para se ver que tem potencial, talento, sair da mesmice, desse conformismo que devora a visão de futuro, para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Humana Ideia aqui na tela da Band, todo sábado às 10 horas da manhã. Espero você.